E só para recapitular, Eclesiastes, meus queridos, ele tem 3 temas básicos, né? Que nós vemos no livro de Eclesiastes. O primeiro é encarar o lado frustrante, talvez inexplicável das nossas vidas, né? O segundo tema que nós vamos ver em Eclesiastes é tratando sobre encontrar alegria e satisfação na vida, né? E o terceiro tema que nós vamos ver no livro de Eclesiastes é falar sobre o temor a Deus durante a vida. Eclesiastes provavelmente foi escrito por Salomão, alguns capítulos, pode ser que tenha tido outros autores também, mas o que nós conhecemos, o que nós vamos falar hoje, o capítulo que nós escolhemos foi escrito por Salomão. E quando eu estava preparando esse estudo, eu busquei alguns livros, algumas coisas, e lembrei de algumas coisas. Tem um livro interessante, eu diria que instigante, que chama O Evangelho de Acordo com os Beatles, né? Eu não vivi na época dos Beatles, né? Eu sou pós, eu nasci depois, né? Eu estava lendo os Beatles, eles fizeram sucesso entre 1960 e 1970, foram apenas 10 anos, mas foram 10 anos que marcou inclusive a minha geração, que foi posterior aos Beatles, né? Eu gosto dos Beatles, mas eu não vivi a época deles. E tem esse livro, que é o Evangelho de Acordo com os Beatles. Não é um livro que vai revelar que os Beatles se tornaram cristãos, que eles se converteram, de forma alguma. Não foi isso, não é isso que trata o livro. Mas na verdade esse livro ele é interessante porque ele fala que de alguma forma os Beatles eles foram evangelistas entre aspas, porque eles não pregavam o Evangelho de Cristo, mas os Beatles, foi uma banda que mudou o comportamento de muitas pessoas, né? Que mudou o comportamento de uma geração, que trazia um estilo de vida, que trazia um comportamento que muitas pessoas seguiam, né? Tinha uma ideia de visão de vida, de solução para muitos problemas. Então os Beatles foi dessa época, né? E eles revolucionaram. Outras bandas que precederam os Beatles também tratavam de assuntos assim, tratava sobre vida e tudo mais, mas os Beatles marcou, né? Os Beatles eles fizeram realmente um marco com costumes, um marco com moda, um marco com pensamento, né? Foi um fenômeno diferenciado, eu diria que foi um fenômeno diferenciado, né? E a gente sabe o quanto que a cultura, a música, os artistas influenciam, né? Hoje nós temos aí artistas, às vezes as pessoas na TV entrevistam artistas, bandas, a gente vê bandas falando sobre política, vemos falando aí sobre problemas de petróleo, problemas de racismo, e são pessoas que de alguma forma influenciam o nosso meio, né? Só que a diferença é que os Beatles conseguiram perceber isso. Eles conseguiram notar o poder que eles tinham sobre a população, o poder que eles tinham sobre os jovens, e eles começaram a fazer músicas intencionais. Eles começaram a compor músicas intencionais, com a ideia mesmo quase que de doutrinar dentro do que eles acreditavam que era bom, dentro do que eles acreditavam que era o ideal. Tem uma música que eu gosto muito, por sinal, e marcou muito, que chama All You Need Is Love, que quer dizer tudo que você precisa é de amor, né? E a ideia em si que os Beatles levavam era que tudo que precisava era de amor, né? Que eles poderiam consertar o mundo com amor, né? Então, se a gente for olhar, por que essa banda, uma banda inglesa, por que influenciou tanto? Por que ela fez tanta diferença no sentido de direcionar, de influenciar os jovens, né? Qual que era uma banda inglesa, mas que na verdade influenciou o mundo todo. Nós estamos no Brasil, eu não era nem nascida, e talvez a gente já lembre quando fala em banda, todo mundo lembra. Quem gostou ou não gostou vai lembrar, né? E por quê? Porque eles traziam uma ideia de algo bom, né? Como diz essa música, eles queriam consertar o mundo por meio do amor. E
E eles foram ganhando cada vez mais adeptos com essas ideias e tudo mais. E na verdade, eles não estão errados, né? A mensagem que eles levavam de amor, ela não era uma mensagem errada, mas ela era uma mensagem que não estava completa. Ela era uma mensagem que não era completa, mas era um desejo do coração, desde aquela época, das pessoas, de consertar o mundo. E nada melhor do que você poder consertar o mundo com amor. Então era uma mensagem que não estava totalmente errada, mas era uma mensagem que, na verdade, não era completa. E ela não era completa porque faltava um detalhe. Faltava o detalhe de Deus, né? Foi Deus que planejou todas as coisas. Inclusive foi Deus que planejou a queda do homem, né? Acho que domingo passado o Bruno chegou a falar um pouquinho sobre isso. Mas Deus fez um mundo, né, que nós vivemos, e após a queda nós percebemos a majestade muitas vezes de Deus. Por outro lado, muitas vezes nós rejeitamos isso, nós rejeitamos a Deus. E Eclesiastes é um livro que ele vem para explicar muito sobre isso, o porquê, né? O porquê, por mais que a gente entenda a majestade de Deus, mas porque muitas vezes nós rejeitamos a Deus, né? Em Eclesiastes nós vamos ver, inclusive é o capítulo que nós vamos estudar hoje, os versículos que nós vamos estudar hoje, que Deus colocou no homem, no coração do homem, a eternidade. Colocou a eternidade no coração do homem para que nós o temêssemos. Mas naturalmente, pela nossa rebeldia, muitas vezes nós nos frustramos com a vida, nós nos frustramos com os acontecimentos. E eu queria ler com vocês lá em Eclesiastes capítulo 3, a partir do versículo 9. Nós vamos estar estudando do versículo 9 ao versículo 15. Eclesiastes 3, nós vamos estudar por partes do versículo 9 ao versículo 15. E eu vou começar lendo os dois primeiros versículos, o 9 e o 10, que diz: o que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Essa passagem, ela se encaixa com a anterior. Se nós lembrarmos um pouquinho, se a gente voltar um pouquinho ao versículo 9, Salomão vai tratar sobre que há um tempo para tudo. Há um tempo para tudo que está debaixo do céu. Só que aí parece que as coisas se anulam, né? Porque ele fala o seguinte: olha, você tem um tempo para plantar, você tem um tempo para colher, você tem um tempo para nascer, você tem um tempo para morrer. E no final, qual que seria o saldo disso tudo? Porque uma coisa automaticamente vai anulando a outra, né? Então, e aí Salomão continua dizendo o seguinte: o que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? E ele está falando o seguinte: se tudo tem o seu tempo, se você tem um começo e você tem um fim, o que ganha com tudo isso no final, né? O que o trabalhador vai ganhar com tudo isso, né? A Bíblia, toda a Bíblia, ela sempre vai nos mostrar um Deus que tem um controle de tudo, que Ele tem um controle do tempo, que Ele tem um controle entre o nascer e o morrer, entre o plantar e o colher, entre o regar e o cozer, que fala lá, né, antes, que é um Deus que é soberano. E Eclesiastes é um livro que nos chama para a gente viver diante da soberania de Deus, diante da soberania de Deus. E aí Salomão diz: tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens, que é aquele momento onde nós nos frustramos diante da vida, diante desse ciclo, diante do tempo que Deus colocou. Só que lá no versículo 11, ele diz o seguinte: ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Em algumas versões vai falar que ele fez tudo formoso ao seu tempo. Também colocou, pois, no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Meus queridos, como esse versículo, a gente consegue tirar aí 3 grandes lições para a nossa vida, só desse versículo 11, né? A primeira coisa que nós podemos ver aí, a primeira afirmação desse versículo, é que Deus controla todas as coisas. Deus controla todas as coisas. Deus fez tudo o que era apropriado. Deus fez tudo o que é formoso ao seu tempo.
Deus está no controle de todas as coisas que acontecem no seu tempo. E o tempo de Deus, o mais interessante que fala no versículo 11, é que o tempo de Deus é um tempo apropriado, que não necessariamente é o nosso tempo, mas é um tempo apropriado e é um tempo belo. Então Deus fez tudo formoso, fez tudo apropriado ao seu tempo. E isso, gente, vai além da obra, vai além quando nós lemos lá em Gênesis, quando fala que Cristo criou o mundo, e Ele fez os céus, e Ele fez as terras, vai além disso, envolve tudo. Os versos anteriores falam sobre isso, né? O início de Eclesiastes 3 vai tratar sobre isso, que Ele fez o nascer, Ele fez o morrer, Ele fez o plantar, Ele fez o colher. Deus sabe todos os tempos. Ele age de forma soberana sobre todas as coisas e de forma apropriada em todo o tempo, em todo o nosso tempo, e de forma bela, né? Então a primeira afirmação que a gente tira desse versículo 11 é isso, é que Deus está no controle de todas as coisas, e nós temos que ter isso em mente. A segunda afirmação que nós vamos tirar desse versículo número 11 é que nós vivemos no tempo, mas a eternidade está em nosso coração. Sabe o que Salomão quer dizer com isso, meus queridos? É que nós estamos condicionados a um tempo. Eu nasci e um dia eu vou morrer. Então a minha vida, a nossa vida, ela está limitada a esse tempo. Porém, no nosso coração, Deus colocou o desejo em nós da eternidade, de algo que não tem fim. E o que nós podemos entender aqui é que nós, os humanos, nós seres humanos, nós não fomos feitos para a morte. Deus não nos criou para a morte, Deus nos criou para a eternidade. Tanto é que Ele coloca no nosso coração o desejo da eternidade. E aí a gente consegue entender por que a gente gosta tanto de coisa nova, né? Um livro, eu gosto mais de livro. Um livro, aquele cheirinho de livro novo, carro novo, tudo que é novo é bom, né? Como a gente gosta de coisa nova? Nós temos esse anseio dentro do nosso coração, né? Nós não fomos feitos para a morte, nós não fomos criados para a morte. E a gente vê isso na Bíblia, lá em que Deus, Ele fez uma aliança eterna com os homens. E se a gente correr toda a história da Bíblia, ela trata sobre a aliança que Deus fez conosco. Lá no livro de 2 Samuel, Deus apresenta o seu reino como um reino eterno. Então, durante toda a Bíblia, a gente vai perceber Deus tratando sobre algo eterno, porque está isso no nosso coração. Deus colocou a eternidade no nosso coração. Deus dá a vida a todos aqueles, a eternidade a todos aqueles que creram em Jesus Cristo, né? Jesus Cristo que veio, que se fez homem como nós, morreu, deu a vida por nós e no terceiro dia ressuscitou. Ressuscitou significa o quê? Que Cristo venceu a morte. Cristo venceu a morte, né? O grande problema é, enquanto estamos aqui nesse mundo, nós vivemos num contexto limitado. Nós vivemos num contexto, nós estamos presos ao tempo. Nós estamos presos a um início e nós estamos presos a um fim. Mas o nosso coração, o nosso desejo é para toda a eternidade. E detalhe, meus queridos, o desejo que nós temos no nosso coração para a eternidade não é um privilégio só nosso que somos filhos de Deus. Não é. Esse desejo existe inclusive nas pessoas que não são cristãs, das pessoas que não reconheceram Cristo como seu Salvador. Porque esse desejo foi colocado no coração de todos os homens. No coração de todos os homens. E aí a gente consegue entender porque tantas pessoas buscam cada vez mais manter-se vivas, né? As pessoas muitas vezes vivem até como se não houvesse morte, como se pudessem vencer a morte. E aí, para nossa surpresa ou não, mas dentro do controle de Deus, Deus nos manda uma pandemia. E aí mostra o quanto nós somos frágeis, quanto nós somos finitos, o quanto nós dependemos de Deus. Nós somos pessoas que vivemos no mundo caído, mas nós temos o anseio da eternidade do nosso coração. Dentro do nosso coração nós temos um desejo pela eternidade, só que nós vivemos no mundo caído, né? E a terceira afirmação que nós vamos ver desse versículo, ainda no versículo 11, é que nós não conseguimos entender completamente o agir de Deus, né? Lá fala o seguinte: mesmo assim,
este não consegue compreender inteiramente o que Deus faz. Salomão está dizendo o seguinte: olha, mesmo eu tendo um anseio pela eternidade no meu coração, eu não consigo entender completamente o que Deus faz. E isso é muito claro, porque eu vivo num contexto de uma caixa, entre nascer e morrer. A minha visão, ela é micro, a minha visão, ela está limitada, mas Deus tem uma visão macro. Deus tem uma visão muito além do que nós podemos pressupor, ou do que nós podemos imaginar. Então, nós não conseguimos entender completamente esse agir de Deus, justamente por isso. Deus consegue saber o que acontece conosco de forma completa e mais. Deus consegue saber o que acontece conosco de forma completa e de forma perfeita, né? É interessante porque agora, nesse momento, são 9h33, mas nesse momento, Deus está agindo em trilhões, eu não sei o que é mais de trilhões, 4 trilhões, não sei se existe, eu não lembro mais dessa parte da matemática, mas o fato é, Deus está agindo em trilhões de situações para cumprir o propósito de Deus para todos nós. O propósito de Deus que Deus já escreveu para todos nós, nesse exato momento. Só que nós não conseguimos ter essa noção, porque nós estamos presos a um contexto de tempo. Nós estamos presos a um contexto de início, meio e fim, e a nossa própria interpretação de universo, né? E aí, com isso, a gente começa muitas pessoas começam a ser chamadas para algumas fugas, né? E aí, a hora que nós acreditamos que os prazeres da vida podem preencher a nossa satisfação, só que aí nós voltamos insatisfeitos, porque nós cremos que a nossa satisfação, ela tem que ser em Cristo. Mas quando nós temos essa ansiedade pela eternidade, buscamos isso e a gente não consegue compreender as coisas como Deus compreende, a gente começa a substituir, começa a criar prazeres que não vão nos satisfazer plenamente, né? É igual criança. Criança é um negócio estranho, assim. As meninas querem um brinquedo e você vai, compra e dá o brinquedo. E elas queriam muito aquele brinquedo. Queria aquele brinquedo como se fosse a melhor coisa da vida. Aí você compra, dá o brinquedo, passa 3 dias, já não tem mais graça o brinquedo, porque não vai satisfazer. A diferença é que quando é criança, muitas vezes a satisfação do coração dele está no brinquedo. Então você busca aquilo, você anseia aquilo como se aquilo fosse a solução da vida delas. E aí você passa 3 dias, perdeu a graça. Aquele brinquedo já não serve mais, já não satisfaz mais o desejo do coração, e aí já quer outra coisa. E nós adultos somos assim também, não é? Quantas vezes a gente quer algo, né? Nós estamos aí na Black Friday, e eu criei algumas expectativas de algumas coisas para eu comprar, que eu ainda não comprei, mas eu estou pesquisando. Mas eu criei essas expectativas, só que eu me conheço, eu sei que eu vou comprar, vai passar um tempinho, eu já enjoei, tipo assim, do meu brinquedo novo, entendeu? Mas eu estou há 1 ano com essa expectativa, esperando chegar esse momento para comprar, estou aí observando, porque nós também somos assim. Nós temos uma tendência, mesmo que às vezes não de forma consciente, mas inconsciente, eu preciso de algo que vai me satisfazer. Eu preciso de algo que vai me satisfazer, porque eu sou humana, então eu tenho essa necessidade. O cineasta Woody Allen, eu até anotei aqui que eu achei interessante, ele diz o seguinte: o universo muitas vezes ele é indiferente, né? Então nós criamos um falso mundo para nós mesmos. Muitas vezes nós criamos um falso mundo e habitamos dentro desse falso mundo, que no final das contas não vai significar nada. No final de tudo não significa nada, é totalmente sem sentido. Mas é importante que criemos alguma aparência de significado, pois não há significado perceptível para ninguém. E o que ele está querendo dizer é isso que eu estou falando. Nós temos os nossos anseios, nós temos as nossas expectativas, né? Final de ano é top, né? Final de ano é o momento, porque quando a gente vai virar o ano é como se fosse uma mágica, né? Chega o final do ano e fala, eu podia ter feito isso, eu não fiz, né? O culto da virada, né? É engraçado, fala, nossa, esse ano eu achei que eu deveria ter trabalhado mais, eu não trabalhei, mas ano que vem eu vou trabalhar na igreja, né? Eu falei que eu ia iniciar uma dieta, mas eu não iniciei, ano que vem eu vou iniciar, né? A dieta tenta até antes, porque vem um verão primeiro, né? Mas exercício físico, nossa, eu falei que eu ia fazer, mas veio pandemia, mas ano que vem eu vou fazer.
Nós estamos sempre criando situações, sempre buscando situações para nos satisfazer. E a verdade é, isso não vai nos satisfazer. Isso não vai. E a gente cria um mundo paralelo. Por quê? Porque no fundo, como diz aqui Salomão, nós temos o desejo da eternidade no nosso coração. Então eu vou criando micromundos, eu vou criando situações como se isso fosse me satisfazer. E C.S. Lewis falou algo muito interessante. C.S. Lewis é top, né? Ele falou algo muito interessante. Ele disse o seguinte: se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência nesse mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu tenha sido feito para um outro mundo. Se nenhum dos meus prazeres terrenos pode satisfazer esse desejo, isso não é uma prova de que o universo é uma fraude. Provavelmente os prazeres terrenos não foram feitos para satisfazer o meu desejo, mas apenas para despertar o meu desejo. Despertar o meu desejo apontando para a pessoa onde de fato nós podemos ser satisfeitos. Gente, essa fala dele foi impressionante. Eu acho que é do livro Cristianismo Puro e Simples, mas é isso. Nós estamos sempre em busca de algo que vai satisfazer o meu desejo. E muitas vezes a gente perde o foco, que o meu desejo só pode ser satisfeito de uma única forma. De uma única forma. O nosso desejo só pode ser satisfeito em Cristo. É só Cristo que fez muito mais do que nós podemos imaginar, muito mais do que nós podemos pensar. Então, meus queridos, nesse versículo 11, essa terceira afirmação, é a gente entender o seguinte, que nós vamos viver no tempo. Nós vamos ter desejos, nós vamos ter vontades, e nós vamos correr atrás disso. Mas nós temos a eternidade do nosso coração. E por termos a eternidade em nosso coração, o nosso desejo só vai ser plenamente satisfeito em Cristo. E é interessante que quando a gente vai ler na Bíblia, quando eu era adolescente, eu tinha muita dificuldade de entender a Bíblia quando ela fala que a gente tem que ouvir os mais velhos, né? Porque parece que o mais velho está bem por fora das coisas, né? Mas não é à toa, porque Deus também vai nos dando muita maturidade. E nessa maturidade, às vezes aquele nosso desejo lá na minha recente adolescência, né? Parece que não tem uma força tão grande mais. Né? E a gente vai aprendendo, Deus vai trabalhando isso em nós também, né? Por isso que talvez as pessoas, com o passar dos anos, não é tão forte, no sentido assim, nossa, eu vou focar nisso, do que um adolescente ou uma criança ainda, né? Eneida? E é verdade. E é mesmo, às vezes as meninas querem algum brinquedo e eu foco naquilo, sabe? Eu falo, nossa, vamos ver quando é que vai dar para comprar esse brinquedo, né? E às vezes você deixa de pensar e você começa a focar naquilo. Mas isso tudo é um processo até de maturidade mesmo, né? Mas sabe, gente, que pensando nessa questão e até pensando nisso que a Elza falou, a Eneida falou, que com o passar dos anos, naturalmente a gente vai moldando um pouco, mas tem um detalhe que às vezes a gente se esquece. E aí a gente vai entrar no versículo 12, entendeu? Porque a gente vem falando sobre esse desejo, sobre o anseio do nosso coração, né? Como Cristo, Deus coloca isso em nós. Mas olha só que interessante, vamos para o versículo 12. Lá fala o seguinte, Salomão está dizendo o seguinte, olha, descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Versículo 13, descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Gente, esses dois versículos são top, porque a gente tem uma tendência a parar no versículo 11, e até no versículo 11 está pesado,
Está pesado porque eu sei que Deus colocou um anseio no meu coração de eternidade, mas eu sei que eu estou condicionada a um tempo. Deus não, mas eu estou condicionada a um tempo. E como eu estou condicionada a um tempo, eu me frustro muito, porque eu crio expectativas, né? Eu quero algo, ou eu não consigo, ou se eu consigo eu vou enjoar, porque para nós adultos é igual criança, a gente enjoa e aí perdeu a graça, e aí eu quero outra coisa, né? Então nós também criamos, então estava pesado, mas aí Salomão começa a melhorar esse cenário para nós, porque Salomão fala o seguinte: olha só, apesar disso tudo, apesar da minha limitação, apesar da minha condição temporal, eu descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Aqui nesse momento, gente, Salomão em Eclesiastes, ele está dizendo o seguinte: olha, gente, o esquema é o seguinte: vocês têm que usar o seu tempo para servir alegremente a Deus e ao próximo. E Paulo já fala isso, né? Nós estamos lá em Eclesiastes, mas se a gente der um pulo lá em Paulo, lá em Efésios, capítulo 2, versículo 10, eu vou pedir para alguém abrir e ler para nós, Efésios capítulo 2, versículo 10, vamos ver o que Paulo fala sobre isso também. Quem achar pode ler. Pois somos feitos dele, criados em Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Isso mesmo, né? Então nós somos criados para as boas obras. Detalhe aqui, um parênteses que a gente tem que fazer: é fato, é certo, nós cremos que ninguém é salvo por obras, né? E a Bíblia nos mostra isso muito claramente. Nós somos salvos pela graça, isso é fato, isso é inconteste, né? Nós somos salvos pela graça, porém nós somos salvos para praticar as boas obras. Nós fomos salvos para praticar as boas obras, esse é o nosso chamado. Cristo nos chamou para isso. E detalhe, quando a gente volta lá para Eclesiastes, Cristo nos chamou para isso, para fazer boas obras com alegria. Com alegria. Então, enquanto nós vivermos, nós temos que cumprir esse chamado. E nós temos que perceber o seguinte: que a vida, ela é um presente de Deus. Deus nos presenteou com uma vida. Agora, existem alguns detalhes. O cristianismo, de regra geral, ele é um pouco, ou totalmente, mas ele é anticultural. O cristianismo é anticultural. Na cultura secular, nós vamos ouvir algumas vozes que vão dizer o seguinte: olha, para você ser feliz na sua vida, você tem que dar vazão aos seus prazeres, você tem que seguir os seus desejos, você tem que realizar os seus prazeres, isso que vai dar sentido para a sua vida. Em contrapartida, no outro extremo, nós temos as vozes da religiosidade, né? Nós temos as vozes da religiosidade, onde vai dizer o seguinte: olha, se isso te dá prazer, se isso que você vai fazer te dá prazer, então isso não é para você, você não pode fazer isso, você não foi feito para usar isso, você não foi feito para fazer isto, né? Só que a Bíblia, gente, ela vai contra essas duas vozes, seja secular, seja a voz da religiosidade. E a gente vê isso nesses dois versículos de Eclesiastes, porque Eclesiastes diz o seguinte: olha, você pode e você deve olhar para os prazeres da vida não como deuses, tá? Não como fim neles somente, não buscando isso como um fim, não buscando isso como sendo um objetivo final da sua vida. Os prazeres da vida, eles não podem ser adorados e servidos como o principal objetivo, não são eles que vão dar sentido para a sua vida. Mas Eclesiastes, Salomão diz o seguinte: olha, desfrute dos prazeres de Deus em sua vida. E aí tem o versículo 13, ele fala sobre isso: descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Então Eclesiastes está dizendo o seguinte: olha, Salomão está falando aqui, desfrute dos prazeres da vida, tenha em mente que foi Deus que deu isso para vocês, que esses prazeres foi Deus que deu para a sua vida. Então você tem que se alegrar com a comida, você tem que se alegrar com a bebida, você tem que se alegrar com a sua família, você tem que se alegrar quando você pode viajar, você tem que se alegrar com o seu trabalho, porque tudo isso é presente de Deus. E aí a questão, né? Como a Elza tinha até colocado, com o passar dos anos, naturalmente a gente vai perdendo muitas vezes, né,
o foco em algum desejo. Mas a gente tem que tomar cuidado também, porque Salomão continua dizendo o seguinte: olha, apesar disso, eu não posso deixar de desfrutar da alegria, do presente da vida que Deus deu. Então, meus queridos, comer é muito bom, beber é muito bom, viajar é muito bom, assistir um filme é muito bom, passear é muito bom. Isso sim é presente de Deus para a nossa vida. A diferença da visão é quando isso se torna um Deus para mim, quando isso se torna o fim para mim, né? Eu sou feliz condicionada a isso. Mas quando eu entendo que isso são presentes de Deus para a nossa vida, muda todo o contexto. Porque eu não vivo para os prazeres, mas eu vivo para Deus. E eu desfruto dos presentes que Deus tem me dado, né? Se Deus me dá uma oportunidade, por exemplo, de ir no churrasco, top, que eu gosto. Se Deus me dá a oportunidade de viajar, top, que eu gosto. Então eu aprendo a desfrutar isso como um presente de Deus, mas esse não é o fim, não é o meu propósito principal. Mas no meu caminho, da minha vida condicionada ao tempo de nascer, morrer, nascer, viver e morrer, Deus nos presenteia com prazeres. E isso a gente não pode perder de foco. Muitas vezes pela religiosidade, hoje não tem mais isso, né? Mas meu pai conta que antigamente, não pode jogar futebol, não pode ver futebol. Pensa numa Copa do Mundo, você não poder ver de futebol, né? Tipo assim, eu não entendo nada de futebol, mas na Copa do Mundo eu gosto de futebol. Até opino, entendeu? Até estou opinando. Posso até não estar opinando certo, mas eu opino. Então, assim, isso são prazeres que Deus coloca na nossa vida para nos alegrar. E é saudável a gente desfrutar disso. Deus nos ensina que nós podemos desfrutar disso. Vai mudando os prazeres, né? Que é prazer para mim, talvez não é prazer para o jovem, mas é o prazer para mim. Eu desfruto desse prazer, só que é diferente das coisas. E é isso mesmo. Por exemplo, você dá um brinquedo para uma criança que para nós é irrelevante, né? Mas eu prefiro, por exemplo, comer, né? Eu falo assim, vamos sair para jantar, tomar um café então, né? Agora para uma criança você dá um brinquedo, é tudo. Então os prazeres mudam mesmo, né? Muda, na verdade muda como pessoa, muda com o passar do tempo, muda com a idade. Mas a gente tem que entender o quê? Que isso é presente de Deus para nós. Que Deus nos agraciou com isso. E nós temos que desfrutar. É isso que Salomão está falando. Nós temos que nos alegrar nisso. Nós temos que desfrutar disso mesmo, né? E continuando lá no versículo 14 e versículo 15, lá diz o seguinte, versículo 14: sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre, a isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Versículo 15: aquilo que é, já foi, e o que o será, já foi anteriormente. Deus investigará o passado, né? Então vamos caminhar nesses dois versículos para a gente já caminhando quase para a conclusão. Mas aqui nós temos uma coisa interessante: tudo que Deus fez permanecerá para sempre. Meus queridos, eu acho que o grande aprendizado desse texto, nós entendemos o seguinte, que nós somos chamados para confiar na soberania de Deus. Dentro da nossa limitação temporal, nós somos chamados para confiar na soberania de Deus. Salomão está afirmando o seguinte, que a soberania de Deus ela é absoluta, ela é inescapável. Acho que existe essa palavra, inescapável. Que tudo que Deus fez permanecerá para sempre. E isso independe de nós, isso depende do que eu faço, né? Tudo permanecerá para sempre. Eu lembro quando eu fiz catecúmenos, e o pastor, na época era o pastor Sandoval, e ele me citou um exemplo, eu não lembro o que eu perguntei, mas a resposta eu lembro. Mas eu lembro que ele falou o seguinte: o ser humano é como se nós estivéssemos num navio. Se eu estou no navio, eu posso ir lá para o fundo do navio, que eu não sei como é que chama, que eu não entendo de navio, eu posso ir para o meio, eu posso ir lá para frente, igual do Titanic, fica lá na frente, né? Vendo o vento. Mas quem conduz o navio é Deus. E dentro da condução desse navio que é de Deus, dentro dos propósitos de Deus, Deus me dá uma liberdade ali dentro do navio com o que eu vou fazer. Se eu ficar na frente, eu posso ter alguns privilégios, se eu ficar atrás, posso ter outros, mas essas são as minhas escolhas. Mas a condução da minha vida é Deus. Então a gente tem que crer na soberania de Deus. Nós temos que entender que o que Deus fez vai permanecer para sempre. O que Deus escreveu vai permanecer para sempre.
Se nós olharmos lá para Jó, eu vou pedir para alguém abrir Jó, capítulo 42, e ler para nós o versículo 2. Jó, capítulo 42, versículo 2. Olha só, bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. E o que nós vemos nesse texto é justamente isso, é que Deus é soberano e que o que Deus fez, isso vai permanecer para sempre. Isso independe da nossa ação, isso independe de qualquer coisa que aconteça no mundo. Tudo já está escrito por Deus. Então, confiar na sabedoria de Deus, existe um detalhe, é contra o que a nossa cultura nos chama a viver. Porque a nossa cultura não é assim. A nossa cultura não confia na soberania de Deus. Alguns vão lembrar de um desenho. Eu assisti quando eu era criança. Tem um desenho, vocês vão lembrar. Vocês lembram daquele desenho do Leon Lippe e da Iana Hart? Que falava assim, vida cruel. A hiena, que reclamava de tudo. Você lembra, né? Eu assisti quando eu era criança. Vida cruel. Não sei o que. Tudo a hiena reclamava. Não é nem... eu também ouvi dizer essa história, né? Mas a ideia desse desenho, o Bruno não veio hoje, que eu ia projetar um trechinho do desenho, né? Aí eu fiquei sem alguém para me assessorar nessa parte. Mas a Iana Hart, que reclamava de tudo ela só via um lado negativo. Tudo que eles iam fazer, eu estava vendo um desenho ontem que eles estavam indo para uma ilha, e ele, o barco vai afundar, não sei o quê, tudo era reclamação, né? E muitas pessoas vivem, né, como a Iana Hart, muitas pessoas elas vivem sem esperança, vivem tristes, são pessoas que não conseguem se alegrar com a vida, não conseguem se alegrar com o que Deus tem nos dado, são pessoas geralmente mais tristes, são pessoas pessimistas, angustiadas, que tudo está ruim, nada funciona, tudo que acontece não está bom, né? Sexta era o recital da Ju, os alunos da Ju. Aí nós estávamos indo e a Giovana estava brava com alguma coisa que eu não lembro o que era, porque elas ficam bravas constantemente. E ela estava brava com alguma coisa. Aí a gente indo lá para o recital no carro, aí ela começou, a gente passa pelo Flamboyana, passa lá pelos condomínios, está tudo iluminado. Aí a Ju, que lindo tal condomínio. A Giovana, horrível. Aí passamos pelo outro, a Ju, Damon, olha que lindo, a árvore de Natal. A Giovana, horrível. Aí passamos pelo Flamboyana, que está lindo por fora o Flamboyana. A Giovana, horrível, está horrível isso, estou detestando. Mas estava parecendo a Iana Hart, tudo estava ruim, tudo estava horrível. Eu não lembro o que foi o X da questão, mas foi reclamando no carro até chegar lá na escola onde era o recital. Tudo estava feio, tudo estava horrível. E as decorações de Natal lindas, ela está horrível, está chato, olha que feio. Igualzinha a Iana Hart. Só que tem pessoas que são constantemente assim, né? Tudo está ruim, não consegue se alegrar com o que Deus faz. Agora a gente tem um outro personagem que é o Leon Lippe. O Leon Lippe é o oposto, né? Tudo está muito bom. Me lembra os coachings de hoje, né? Tudo está ótimo, você é um vencedor. É uma autoconfiança excessiva, é uma autoconfiança que a pessoa consegue acreditar que está tudo nas mãos dela, que ela consegue fazer e acontecer, que ela domina tudo. Só que o grande problema dessas pessoas autoconfiantes, como o Leon Lippe, é porque elas vão se frustrar. Em algum momento no mundo elas irão se frustrar, porque nós não temos o domínio de tudo. Nem tudo nós podemos fazer e acontecer. Nós não temos esse domínio. E elas vão se frustrar. Aquela autoconfiança toda vai se frustrar. E aí começa a vir um grande problema hoje na nossa sociedade. Esses dois extremos, né? A nossa sociedade hoje, ela vive uma epidemia de uma ansiedade louca, né? Todo mundo hoje tem transtorno de ansiedade, todo mundo hoje tem depressão, e aí a gente começa a ver outros problemas, né? As pessoas começam a desenvolver, às vezes, compulsão alimentar, começa a comer sem parar, outros vícios e muito mais. Porque seja um extremo de um pessimismo total, que você não consegue viver e aproveitar o de bom que Deus nos dá, seja o oposto, como o Leon Lippe, que eu sou totalmente autossuficiente, eu não preciso de nada, mas uma hora eu vou me frustrar. Eu vou me frustrar porque o mundo é assim. Nós não conseguimos ser totalmente autossuficientes. Só que
Eclesiastes tem um chamado diferente para nós. Ele tem um chamado para que a gente possa desfrutar da vida que Deus nos deu, né? Mas nós não vamos confiar nessa vida. Nós não vamos confiar nessa vida que eu estou vivendo. Nós vamos desfrutar da vida, mas confiando na soberania de Deus. Essa é a diferença. Esse é o X da questão. É isso que Eclesiastes nos ensina. Eu vou desfrutar de tudo que Deus tem me dado, mas eu confio na soberania de Deus, sem achar que eu vou encontrar o significado na vida, porque eu não vou encontrar o significado na vida. Eu só posso encontrar significado em Deus. Eu só consigo encontrar um real significado em Deus. E aí sim, quando eu tenho essa consciência, quando eu encontro o significado em Deus, eu consigo desfrutar plenamente da vida, eu consigo aproveitar do que Deus tem nos dado e servir ao próximo, porque eu consigo ter uma visão um pouco melhor. E lá no versículo 15, deixa eu reler o versículo 15 de novo, que diz o seguinte: aquilo que é já foi, e o que será já foi anteriormente. Deus investigará o nosso passado. E lá no versículo 15, o autor reflete o fato de que Deus vai renovar o que já passou. Como assim, né? Parece um pouco estranho, né? Mas Deus planejou o eterno de uma forma perfeita, de uma forma sobrenatural, de uma forma assombrosa. Voltando lá para o início de Eclesiastes 3, né, que eu citei no início, nós pensávamos, ou muitas vezes pensamos como Salomão, no ciclo da vida, né? O nascer, viver e morrer. E muitas vezes, como eu falei, a gente julga isso com tédio, como uma repetição, parece que não tem nada de novo. Só que agora nós entendemos que Deus planeja cada tempo, que Ele fez tudo formoso no tempo de Deus. E aí tudo muda, aí a gente começa a ver sentido nas coisas, né? E aí eu digo que sempre há uma saída quando a gente consegue entender a soberania de Deus. E nós vemos lá na Bíblia que Deus diz o seguinte, que Ele está fazendo novos céus e nova terra, né? Eu não sei se nós vamos entender toda a nossa história de vida, como tudo se passou. Pode ser que sim, pode ser que não, eu não sei, realmente nós não sabemos. Mas nós vamos entender cada vez mais sobre a nossa história, sobre a nossa vida, quando nós estamos em adoração a Deus. A gente consegue entender mais ainda. E todo aquele anseio, toda aquela agonia, aquela angústia do nosso coração, porque como eu falei antes, nós fomos feitos para a eternidade, nós não fomos feitos para morrer. Nós só vamos conseguir suprir isso, só pode ser satisfeito isso, nós só encontramos satisfação plena em Deus, quando nós conseguimos entender o fim e o começo, ou melhor, aquele que é o começo e o fim, aquele que é o alfa e o ômega. Só quando nós conseguimos ter essa noção dos princípios, do fim das coisas e o início das coisas, é que nós vamos conhecer realmente quem é Deus. Na verdade, se a gente pudesse resumir, eu diria que a gente precisa deixar Deus ser Deus, né? E muitas vezes nós tentamos moldar Deus ao nosso desejo, ao nosso coração, mas a gente precisa deixar Deus ser Deus. E Michael Eaton diz uma coisa muito interessante: a confiança na soberania de Deus não é apenas o princípio da soberania, mas também é o princípio da alegria, é o princípio do contentamento e de uma vida com energia e propósito. O que ele está dizendo aqui, meus queridos, é que quando eu confio em Deus, eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa contente, eu sou uma pessoa que vou viver com uma energia, eu vou viver com um propósito, né? E é isso que ele está dizendo. E o autor de Eclesiastes, ao mesmo tempo que ele quer nos libertar de uma vida totalmente otimista, totalmente confiante, como o Leon Lippe, porém sem Deus, ele quer nos mostrar o seguinte, que nós podemos ser muito felizes quando nós estamos com Deus, né? E ele quer que nós percebemos que Deus está agindo agora, Deus está agindo agora nesse momento. Aquela hora era 9h33, agora é 10h01, está quase acabando, mas Deus está agindo nesse momento, e Ele é bom, Ele é generoso, né? E nós temos que crer nele. Eu quero terminar voltando à história dos Beatles. Quem não estava aqui no início não ouviu, né? Vou voltar à história dos Beatles. Como eu falei no início, os Beatles fizeram sucesso entre 1960 e 1970, eu não era viva, mas eu gosto dos Beatles. E quando foi lá em torno de 1969, já no final da carreira da banda, eles estavam muito mal.
Lembra que eu falei para vocês que eles atingiram o ápice e que eles se tornaram referência e que eles começaram a perceber que eles podiam moldar o pensamento das pessoas e começaram a fazer músicas intencionais? Pois já em 1969 a banda já estava acabada, a banda já estava assim lá nos seus finalmente, eles estavam brigando muito entre eles, cada um brigando entre si, e eles resolveram lançar um último álbum, Let It Be, né? E eles queriam fazer uma apresentação pública final, ia ser o último álbum deles. Só que para essa apresentação pública, como eles já vinham brigando muito, eles não sabiam onde ia fazer. Cada um queria fazer um lugar. Um queria fazer lá na Inglaterra, outro queria fazer nos Estados Unidos, tinha quem quisesse fazer na África. Eles não conseguiram entrar num consenso. Aí o que eles fizeram? Eles subiram no telhado do estúdio, né? Lá no telhado do estúdio com os instrumentos e começaram a fazer o show ali mesmo. Algumas pessoas começaram a ver, chegaram perto e falaram: uai, o que está acontecendo aqui? Que coisa estranha, né? Os Beatles cantando no telhado. E esse álbum ficou famoso, ficou conhecido como Concerto no Telhado, foi a última apresentação deles. Vocês acham esse vídeo no YouTube, né? Se vocês procurarem, vocês vão achar o vídeo desse show. E a polícia chegou, subiu no telhado também, né? E pediram para eles abaixarem o som, ou seja, os Beatles não eram mais os Beatles, né? Isso foi no dia 30 de janeiro de 1969. Foi a última apresentação dos Beatles, dessa forma tão pequena, dessa forma tão assim, meio que até ridícula perto do que eles foram. Mas esse álbum, que ficou conhecido como Concerto do Telhado, né, assim de forma de apelido, tinha uma música que foi escrita por John Lennon, que chama Don't Let Me Down, Não Me Desaponte, né? E aí conta-se que John Lennon escreveu essa música para a esposa dele, Yoko, né? Falando sobre o amor que tinha e a esperança que vinha desse amor, e com o seguinte pedido: olha, não me desaponte. Era tanto um apelo para a mulher dele quanto para as drogas, que a essa altura as drogas já estavam muito presentes, né, na banda, que não desapontasse. No fundo, meus queridos, muitas vezes a gente cria ídolos, a gente cria substitutos, que seja a esposa, que seja droga, que seja um trabalho, com esse mesmo objetivo que dele: não me desaponte, né? Não me desaponte. Mas Salomão nos mostra o seguinte, que tudo vai nos desapontar, porque tudo é vaidade, tudo vai nos desapontar. A gente precisa lembrar na nossa vida quem é eterno. Nós precisamos lembrar que quem não nos desaponta é Deus, né? Que no final de tudo que a gente vive aqui na terra, em algum momento nós vamos ser desapontados. Eu vi um pastor falando, o pastor Felipe, ele disse o seguinte: se você casa achando que eu casei com o homem da minha vida, o meu grande amor, é tudo para mim, minha vida agora está resolvida, todos os meus problemas estão resolvidos, ele fala o seguinte: no segundo dia de casamento você já vai ter se frustrado, porque ele vai te desapontar. Nós vamos desapontar. Na nossa vida nós vamos ter. A única pessoa que não nos desaponta é Deus. E sabe qual que é a boa notícia para a gente terminar aqui o estudo de Eclesiastes, desses versículos? É que Deus está preparando tudo. Deus está arrumando tudo. Deus está consertando tudo que foi quebrado. Eu acho lindo pensar que Deus ele entrou no mundo como servo. E ele se fez como nós, e ele morreu, e no terceiro dia ele ressuscitou, porque ele venceu a morte, e colocou em nosso coração o desejo de ansiedade, o desejo da eternidade. Então a eternidade está no nosso coração, porque Deus colocou, e é Deus que vai arrumar, e é Deus que não vai nos desapontar. Essa é a grande mensagem, eu acho que é a grande lição que a gente pode tirar desses versículos do Eclesiastes capítulo 3, desses versículos de 9 a 15. Alguém quer falar alguma coisa?